Então, estudo 5 de Lucas, e hoje nós não vamos estudar o capítulo inteiro, porque nós vamos falar só de um tema. E o muito louco dessa história é que nós vamos falar de um tema que nós sabemos de cor salteado, ainda mais a gente que foi criado na igreja, né? Meu Deus do céu. Aí você pensa assim, ai, não vou ouvir isso, não vou ver esse vídeo, porque eu já sei dessa história toda, eu vou lá assistir novela, porque eu já conheço isso aí. Melhor não, porque tem umas coisas aqui muito legais e que, de repente, passa desapercebido, tá? Então, se você não pegou os 4 estudos antes, entra lá no YouTube, nós temos lá gravado na sequência os 4 estudos primeiro, e agora nós vamos começar no 5, vendo como é que Lucas contou essa história, tá? Então, a primeira pergunta, a gente faz umas perguntas e vamos responder junto, né? É uma coisa muito louca aqui, porque diz assim, quem levou Jesus para ser tentado? Muita gente fala, é o inimigo, é o diabo. Gente, eu vou falar um negócio. Toda segunda-feira, você sabe onde o diabo está? Sentado no divã do psicólogo. Tudo eu. Por quê? Gente, domingo a culpa é toda dele. Tudo aquilo que você não gosta, ou que você fez e que você sabe que não deveria ter feito, você joga a culpa no inimigo. Eu lembro que um cara usava umas drogas loucas às vezes, e ele me falava assim, o inimigo que me se levantou e eu voltei. Eu falei, não foi o inimigo que enfiou a cocaína no seu nariz, tá? Isso foi você que fez. Então, a gente precisa ter um cuidado para atribuir. Eu tenho comigo que a Bíblia fala do pecado que não tem perdão, que é o pecado de blasfêmia, certo? Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, a Bíblia está escrito isso. Agora, como que vai administrar isso aí? Eu não sei se vai pegar um andar mais baixo, não me pergunte, porque não sou obrigada a saber tudo, né? Então, isso que acontece. Porém, aqui a Bíblia diz que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha acabado de batizar, sabe aquela história? Batizou, abriu o céu, desceu pombinha. Este é o meu filho amado, em que me compraz. A pombinha era a figura corpórea do Espírito Santo, deitou em cima dele. Ai, que alegria, agora é só festa, né? Então, quando você vai para a igreja, se converte, batiza, ai, agora acabou, minha vida, estou sossegada. Não, isso é até a página 1. Porque aí é que começa o levante, né? Adoro essa palavra, o levante. O que acontece? Jesus batizou, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Por que isso acontece comigo, né? Por que eu estou no deserto? Por que eu estou na prova? Por que eu estou no vale? Gente, eu amo ouvir essas perguntas, porque é o seguinte, na verdade, você não tem que perguntar o porquê, você tem que perguntar o para quê, tá? Sempre tem uma resposta. Para aquele que tem um compromisso com Deus, que sabe que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, entendeu? Tem alguma razão. E aí aqui a gente vê que foi o próprio Espírito que levou Jesus para o deserto. Então, falando do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir coisas ao Espírito Santo que não é dele, isso eu creio que é blasfêmia. E também, desatribuir também é. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele amava Jesus? Sim, ele é parte dele, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E, no entanto, o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Então, muitas vezes você está no deserto e você pensa que é o diabo se levantando. Não. Às vezes é o Espírito Santo te levando para crescer. Sabe quando te leva para fazer prova de vestibular? Então, às vezes é isso, né? Mãe que leva o filho para a prova de vestibular e não pode entrar, né? Fica sentada no carro para ver o que acontece e fala, ai, mãe, você me trouxe para o matadouro. Não, entendeu? E aí o que acontece? Ele foi... Eu acho que isso é um tema que muita gente passa por cima e não se toca e fica falando. Então, acho que a primeira coisa importante desse nosso estudo é saber que quem levou foi o Espírito Santo. Levou Jesus para o deserto logo depois do batismo, gente. Isso aqui é legal. Logo depois, estava tudo na unção, só glória e tal, tá? Então, vamos lá. Pergunta 2 diz o seguinte.
Quando que ele teve fome? Eu não sei se vocês que estão acompanhando com as perguntas, você vê que essas perguntas agora, elas não são assim, embora esse estudo seja dirigido, é para você entender realmente e responder. Então, quando ele teve fome? Olha aqui, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ele teve fome 40 dias? Não, gente, foi depois. Só Jesus para ficar 40 dias no deserto, de jejum, sem comer. Ele não comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Ele teve fome depois de 40 dias. Então, vamos definir essas coisas? Parece bobagem, mas são dados que saem assim, e você não sabe realmente se isso, de repente, vai interferir no que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, vamos lá. 40 dias, foi o Espírito Santo que levou ele para ser tentado pelo diabo. Ele ficou 40 dias no deserto, nada comeu nos dias, e no fim dos 40 dias ele teve fome, tá? Vamos lá. 3. Qual a estratégia do diabo para tentar Jesus? Versículo 3 diz o seguinte: disse então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. O que foi? Qual a estratégia do diabo para tentar Jesus? Jesus tinha dúvida de quem ele era? Não. Ele começou a entrar aqui com a identidade. Você vê que o diabo usa a identidade de Jesus para colocar em dúvida, para poder satisfazer. E aí ele disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Aí nós vamos ver o Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. Jesus 100% Deus aguentou a mão de ficar 40 dias sem comer. Mas aí o Jesus homem, depois dos 40 dias, estava com fome. E o diabo tocou numa necessidade física para tentar Jesus. Mas gente, a gente não aguenta nem fazer dieta, tá? Fala sério. Fala sério. A gente vai fazer dieta, mas aí aparece, só hoje vou comer um bombom. A gente que mora aqui, então, fala, saiu de valsa, não posso perder a oportunidade, né? Tá? Então, nós nem isso. E, no entanto, o diabo falou para ele o seguinte: se você é filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pão. Então, o muito legal é que o que Jesus usou para responder ao diabo. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aí a pessoa pega só essa última frase e acha que essa é a resposta. Vamos lá. Jesus usou a palavra. Está escrito. E lembra que naquela época não tinha o Novo Testamento, tá? Não tinha escrito só o Velho Testamento. Certo? Não só de pão viverá o homem. Aí a gente fala, né? Tem que passar uma manteiguinha, pôr dar um queijinho, um presuntinho, botar naquele tostex, né, em cima do fogão, que amassa tudo, fica ó da hora. Mas, brincadeiras à parte, o diabo foi tentar ele com uma necessidade física. E aí nós vamos, né? Quais são as necessidades físicas que são usadas pelo diabo para nos tentar, tá? Nós não podemos discorrer aqui desde um copo de sorvete, né? Até ficar vendo pornografia, né? São as coisas que tem. Só que tem coisa que não pode falar no meio dos crentes, porque não pode falar, mas acontece do mesmo jeito, tá? Então, até que ponto eu tô sendo flexível? É para a gente estudar isso aqui, que o diabo vai me tentar com uma necessidade física. E ainda vou mais longe, gente. Comigo não tenta, eu sou mulher de fé, comigo não tenta. Joga seu filho numa cama, tá? Joga seu filho numa cama. Eu não conheço uma mãe. Eu conheço, eu sei que existe, já ouvi dizer de mães que não estão nem aí com os filhos, mas eu não conheço uma mãe que veja o seu filho numa cama. Ó, eu nem conheço vocês, mas eu já sei. Um dia você orou para o seu filho doente e falou: passa para mim, Senhor. Toda mãe fez isso. Tão pequenininho, eu não quero que sofra, Senhor, passa para mim que eu aguento, tá? Então, se a gente é capaz de fazer isso, é uma necessidade nossa. Então, o inimigo pode usar essa situação para nos tentar, tá? E aí, a pergunta vem, né? Assim, qual foi a primeira área que o diabo usou?
foi uma necessidade física. Aí eu te pergunto, é fácil negar o seu eu? Eu vi um vídeo no YouTube, não sei agora, eu vejo tanta coisa que eu não sei de onde que foi, que é um menino, um rapaz de 22 anos, cheio de fotos dele, como ele era travesti, e ele falando, agora eu tô filmando, cabelo cortado, já mostra uma menina, tá? Aí depois eu tô com 20, acho que 22 anos, ele tomando banho, cabelo cortado, e falou assim, eu tô muito feliz, porque hoje eu vou fazer a minha cirurgia para tirar os meus seios, que eu pus implante. Aí ele fala assim, porque hoje eu sei o que é negar a mim mesmo. É negar a mim mesmo esse desejo que eu tenho, que eu nasci assim, ou sei lá, quando que eu adquiri, mas é negar isso todo dia para poder seguir a Cristo. Gente, isso fez a minha cabeça assim. Porque eu já vi tanto gay falando que ele é gay, assim, Deus vai ter que me engolir, ele me criou assim, tá? E aí fica aquela pergunta, até quantos por cento é físico, quantos por cento adquiriu depois, de acordo com o meio, quantos por cento é problema. Gente, eu acho que aí é o seguinte, o que ficou é a mensagem ali. Ele diz o seguinte, eu sou assim, mas eu tenho que lutar todos os dias contra o meu eu. E a gente não quer parar de comer o bombom. Ah, gente, verdade. Aquela sala cheia de chocolatinho na hora da novela, não sei porque eu não assisto novela, mas na hora do filminho, Netflix, tem lá o chocolatinho e a gente vai. E a gente vai. Então, se você é incapaz de resistir a um bombom, será que você resiste o diabo te tentando? Ele tenta cada um numa área. Minha mãe dizia assim, eu nunca vou ser tentada a virar alcoólatra, porque eu tomo 2 goles de cerveja e já estou dormindo. Então, eu não vou ser nessa área. Mas, de repente, ela tinha uma outra área. Então, tinha uma amiga de uma mulher na igreja que ela fazia jejum de café. Ela não comia de manhã, de café da manhã. Minha mãe, isso para mim não adianta, eu não tenho fome mesmo. Então, o que acontece? Cada um é diferente. Então, eu não sei o que área que o inimigo está tentando te tentar. Tentando te tentar é ótimo, né? Mas vocês entenderam, né? Que ele está tentando. Então, é assim, muitas vezes ele tem permissão pelo Espírito Santo para você passar pela prova e sair com aprovado, né? Então, vamos lá. A primeira área foi necessidade física. E aí, vem a pergunta 6. Quem levou Jesus para a segunda tentação? Olha que louco. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O diabo levou para o monte. Entenderam? Então, não vamos confundir. O Espírito Santo levou lá e deixou ele lá para ser tentado. E aí o diabo levou ele no momento para mostrar os reinos do mundo. E aí qual é a segunda área que Jesus foi tentado? O que é que o inimigo achou para tentar? Então, vamos lá. Poder e glória. Primeira tentação, a necessidade do corpo. A segunda, poder e glória. Quem não gosta de ser membro da diretoria? Quem não gosta de ser VIP? Quem não gosta de saber que tem autoridade sobre as pessoas? E quando vê alguma coisa assim, desmoronando, se mata, né? Se mata. Jesus, ele era o dono do mundo, gente. Ele era o dono de tudo e ele sabia. Tanto que o diabo começou a tentar ele com uma dúvida. Se você é o filho de Deus, o diabo tinha dúvida? Claro que não, o diabo sabia. Tá? Então, o que acontece aqui? O diabo botou lá para ver se ele ia ter esse lapso de deixar claro de quem ele era, né? Quem ele era filho, de quem que era o reino de todo mundo, tá? Então, a segunda pergunta, a sétima pergunta é sobre qual foi a segunda área usada. Foi o poder e a glória. E agora a pergunta 8. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou ao quem quiser. O diabo usou uma mentira. Ele disse que os reinos e autoridades eram dele. E se ele dava a quem ele quer. Então, esse negócio, gente,
Esse negócio de você ouvir, o mundo é do inimigo, pega essa frase, uma frase que tem na Bíblia, lá que o mundo jaz no maligno, e usa para tudo, para desenvolver, inclusive, teorias, fundamento de igreja, tá? Então, o que acontece aqui? O que acontece? O diabo não é o dono de nada. Não é o dono de nada. Então, eu falo muito isso, e eu falo com as meninas, vocês vão enjoar de ver eu falando isso, que eu não olho para o mundo e vejo a desgraceira. Eu quero olhar para o mundo e eu quero ver o quê? A glória do Senhor invadindo a terra, como as águas cobrem o mar. Então, eu olho, eu vejo esse menino que era travesti, um menino de 20 anos falando, eu daqui para frente, eu sou outra pessoa, eu sei que eu vou ter que lutar comigo durante todos os dias, eu vou ter que lutar, renegar o meu eu, então eu quero ver isso, eu quero ver as crianças, e olha, não precisa muito não, pega o seu Facebook e você vai ver os atores de Hollywood que são convertidos, as pessoas que realmente não têm vergonha de levar a bandeira do evangelho. Então, o diabo não é o dono do mundo. Uma vez eu estava escrevendo não sei o quê, não sei que vídeo que eu estava fazendo, e Deus fez um pó na minha cabeça que diz o seguinte, é uma teoria de um teólogo antigo, bem famosão, antigo, e ele diz o seguinte, um dos fundadores da igreja, né, da igreja protestante, e ele diz o seguinte, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Gente, achei muito louco isso, porque eu levo meu cachorro para passear, e é muito engraçado, e eu já contei isso em outros estudos, que eu, pensando nisso, e eu levo ele para passear, e ele vai fazer cocô no quintal da vizinha, né? Eu não posso deixar, mas ele vai aonde eu deixo, e eu vou com o saquinho pegando o cocô dele para jogar no lixo. Então, o que acontece? O que acontece? Quando ele fala que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, quer dizer que só vai aonde Deus permite. E depois Deus ainda vem limpando o jardim que ele sujou, tá? Tá? Muito legal isso. Nossa, se meu cachorro falasse, eu ia contar para ele que ele ainda foi usado para eu desenvolver minha teoria. Ó, então tá, bom, vamos lá. Aí ele disse assim: eu te dar-te-ei tudo isso, autoridade, a glória dos reinos, porque isso é meu, eu dou para quem quiser. Se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Olha que cara de pau que é o diabo. O dele não é dono do mundo. Ele disse que era, ainda falou: se você prostrado me adorar. Olha que doido. E aí a resposta de Jesus, como eu amo. Qual foi a ferramenta de Jesus para responder a segunda tentação? Jesus respondeu, está escrito, de novo. Ele respondeu, e não tinha Novo Testamento, só tinha o Velho, e ele usou a palavra e falou, o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Quando aparece a tentação na sua frente, você, por acaso, tem a palavra de Deus na sua mente o suficiente para poder encaixar na hora certa? Então, eu falo muito das promessas, tá? Nós não sabemos. Nós sabemos por que a nossa fé é pequena? Porque nós não sabemos as promessas que nós temos. Nós não conhecemos o poder que nós temos a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. Então, é mais fácil você ficar chorando nos cantos das igrejas, das praças, vamos fazer poético agora, né? Nos cantos do mundo choramingando, sendo que Jesus falou, tá lá escrito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, veja bem, nós precisamos ter a palavra inculcada para você lembrar na hora. Eu tenho muito problema de achar o endereço. Mas as coisas, eu sei, e depois eu fico, peraí que eu tenho que procurar para ver onde que tá. Eu ainda não cheguei nesse nível de pegar um texto e já saber exatamente. Então, por isso que eu vou confessar que eu estou usando vocês, tá? Eu estou usando vocês para fazer esses estudos e passar tudo batido para ver se eu guardo, pelo menos, no meio de uma piada, eu sei quem é que falou tal coisa, tá? Então, eu estou usando vocês. Olha que legal, ainda confesso, nem minto, tá bom? Bom, Jesus falou para ele, está escrito. Ele usou a palavra. Então, se o Jesus usou a palavra para poder bater de frente com o diabo, eu e você também podemos, tá? E ele disse, ao Senhor Deus adorarás e só a ele darás culto. Não preciso nem entrar nesse detalhe, porque isso
Tá lá na lei de Moisés, inclusive, a gente sabe, tá bom? E aí, ó, pergunta 9 é o seguinte: qual o respaldo que o diabo usou para tentar a terceira vez? Ele tentou a primeira vez, deu ruim. Ele tentou a segunda, deu ruim. Aí o diabo, de novo, levou ele a Jerusalém e colocou no pináculo do templo. Sabe o que é o pináculo? É a parte mais alta do templo. E falou: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, botando a dúvida de novo. Porque está escrito, aí o diabo usou a palavra. Gente, eu acho muito louco isso, sabe por quê? Você pensa que o diabo não sabe a palavra, ele sabe, por isso que ele tem medo. Porque ele estava lá, ele estava vendo na hora que escreveu. Ele conhece a Bíblia. Ai, mas se conhecer a Bíblia... Gente, tinha um jornalista no Brasil, não sei se vocês lembram, porque ele começou sendo comediante, e depois, o Jô Soares, eu acho muito louco uma geração que não viu o Jô Soares comediante, porque ele era comediante antes, né? Depois que ele foi fazer talk show. E ele dizia o seguinte, ele conhecia a Bíblia pra caramba, aqui. Ele gostava de chamar crente para entrevistar, porque ele conhecia a Bíblia. E daí, conhecer aqui e não conhecer aqui? Então, o diabo conhece a Bíblia, exatamente por isso é que ele tem medo, ele sabe o que vai acontecer com ele, ele está tentando sabotar. Então, o que acontece? Ele usou a Bíblia para atacar Jesus. Quantas vezes o inimigo usa a Bíblia para te convencer de uma heresia? A Bíblia tem argumento para tudo, vou contar para vocês. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, não há Deus. Tá lá, tá? No Eclesiastes, eu acho. Tá lá, não há Deus. Aí você pode desenvolver uma teoria em cima disso, tá na Bíblia? Tá. Aí o que vem depois? Diz o ímpio no seu caminho. Então você pega textos abstratos, textos assim isolados e tenta desenvolver uma teoria. E depois, por isso que Jesus, nós vimos no estudo passado, no estudo de Marcos, Jesus não ficava batendo boca com o povo, não, porque ele ia bater boca com gente que vinha bater boca com ele, conhecendo que eram os escribas, eram os fariseus, eram os doutores da lei. Então, o diabo veio usar a Bíblia para deixar, acho que Jesus assim, acho que não. Então, você acha que, gente, ai, o diabo em mim não toca, porque eu faço jejum, porque a igreja tem dois tipos de pessoa. Tem a porteira do Santo dos Santos e tem o supercrente. Esse aí são aqueles que nada passa, tá? São os imbatíveis na igreja. Eu acho ótimo. O grande servo e a supercrente. São um casal que tem nas igrejas. Aí acho que o diabo não toca. Ô, cabeção, o diabo foi bater a cara com Jesus. Ele foi arriscar a tentar Jesus. O que ele vai fazer? Quem é você na fila do pão? Para dizer que você tá... Ai, é comigo o diabo não toca, porque eu faço mesmo. Gente, se liga. E o diabo, ele é tão sacana que ele usa a Bíblia para te tentar. Ele usa a própria Bíblia para te convencer das heresias dele. Então, aí o que ele disse os seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então eu posso fazer isso porque a Bíblia está dizendo que se está falando que eu vou fazer, quer dizer que já era uma previsão, então eu posso fazer e vai dar tudo certo. Você está vendo? Como que as coisas são arranjadas de uma maneira ardilosa. O diabo, ele é ardil para conseguir o que ele quer na nossa vida. Aí a gente, cabeçuda, conhece a Bíblia, são 3, 4 versículos separado, aí você cai numa dessa, porque Jesus pegou e falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Naquela hora, gente. Naquela hora. Você sabe por quê que o diabo foi derrotado? Porque naquela hora Jesus falou para ele, não tentará o Senhor teu Deus. O que ele falou? Eu sou o Senhor. Tá? Não tentarás. E aí a terceira, a pergunta 10 é, qual a terceira área a ser usada? Foi a identidade. A identidade. Então, todo esse tempo o diabo está falando, botando em dúvida o que você sabe, o que você quer e qual a sua necessidade. Tá? E aí, depois de derrotado, o diabo se afastou para sempre? Sim, né? Aí agora acabou tudo. Jesus deu um bailão nele, né?
E aí, a pergunta 3, o versículo 13 diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Gente, isso passou com Jesus. Não vai passar com você? Então, nosso estudo hoje, nós vamos parar por aqui, porque agora nós vamos pensar juntos, tá? Quais são as áreas que o diabo está me tentando? E é muito engraçado, porque Deus não tenta, Deus prova. Vamos saber disso sempre. Se você está sendo tentado, é porque é o inimigo que está tentando você. E às vezes você é colocado para ver, porque aí é prova. Aí é prova. Você consegue fugir da tentação? Sempre vai conseguir. Deus sempre dá o escape. Não existe uma situação. Se você é filho de Deus, se você está tentando seguir o script, levar uma vida legalzinha, e se de repente, em algum momento, aparece uma tentação do inimigo, tá? Pode ser permissão do Senhor ou não, né? Para ver até que ponto você conhece a palavra. Então, pode ser até, eu vou falar uma coisa muito pesada, mas pode ser até o irmãozinho da igreja que você tanto ama e que ele é usado para te tentar. Sabe aquelas mulherzinhas fofas que tem nas igrejas, aquelas veinhas de oração, sabe? Que todo mundo quer pegar no colo, levar para casa. Então, de repente, usa a Bíblia para tentar você satisfazer ou uma necessidade do seu corpo, ou sentimento de poder, ou botar em dúvida a sua identidade. Então, eu vou dizer, tem uma triste notícia para nós todas, tá? Todos nós estamos passando por isso. E a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, se você achou que agora ia ser tudo mamão com açúcar, esquece, tem uma triste notícia para você. Porque a partir do momento que você realmente resolver seguir a Cristo, as coisas vão aparecer. Mas saiba que as coisas vão aparecer é para você ir aprendendo e chegando cada vez mais perto. Não é para você se arrepender e, então eu não consigo, não, tá? Eu conheci um cara que ele dizia para mim que o evangelho é muito frustrante, porque é aquilo que você tem que fazer que você não consegue. Mas é esse o grande barato, sozinho você não consegue. Ninguém consegue seguir a lei sozinho. Por isso que veio Jesus entrar na parada. Então, o que eu tenho que ter em mente? O que eu tenho que ter na minha cabeça a todo instante? Eu posso estar sendo tentado 24 horas do meu dia, mas qual é a minha posição? Eu tenho a palavra pronta aqui para responder? Eu tenho a maturidade para saber quem eu sou? E eu tenho mais maturidade ainda para negar o meu eu? Sabe? Aquele que quer me seguir, Jesus mesmo falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Mas eu não quero me negar, porque aí eu sou assim mesmo, né? Aí você ouve tanto falar isso, geralmente as pessoas são sem educação, tá? E falam que é gênio forte, para mim é falta de educação. Aí eu falo mesmo porque eu sou assim mesmo, não, se é assim mesmo não, vai tratar, né? Porque a Bíblia diz que depender de vós tem de paz com todos, então você vai sair dando coisa em todo mundo, que eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, se liga, isso não existe. Então, o que a gente tem que pensar hoje? Jesus foi tentado e foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, tá? Então, às vezes você não está no deserto, mas as tentações estão vindo. Qual é a sua área que você acha que o diabo está tentando você? Seja lá qual for, eu vou falar com certeza, não importa a área que seja, junto vem o livramento. Deus sempre tem o caminho para você não pecar. Por mais que seja difícil. Não tem jeito, vou ter que fazer isso. Não vai. Porque a vida do crente é manejada pelo Espírito Santo. Então, se vier uma situação assim, é para ver até que ponto você aguenta firme. Um exemplo que se cabe muito aqui é a história de Abraão. Deus pediu para Abraão entregar o filho e ele foi para matar o filho, tanto que ele não falou para Sara, senão a Sara não deixava ele levar o moleque. Quando chegou no pé do monte, ele falou para os caras, vocês fiquem aqui, que eu e o rapaz voltaremos, como ele não sabia. Aí imagina ele chegar lá no molequinho amarradinho, aí chega lá, amarra o molequinho, e a Bíblia diz que na hora que ele levantou a faca, Deus deu o livramento. Será que Deus te dá o livramento muito antes desse momento, e mesmo assim a gente está desistindo no meio do caminho, tá?
Por isso que Abraão é chamado do pai da fé. Porque chegou ao ponto de levantar a faca para matar o filho. Então, saiba que Deus sempre vai dar o livramento se você estiver firme, até para servir de testemunho. Porque muitas pessoas não conhecem a Bíblia, elas conhecem você. Você é a Bíblia que as pessoas estão vendo. Muitas pessoas vão se impactar com o seu testemunho. Entendeu? Então, vamos começar a olhar e, assim, guardar, né? Guarda a Bíblia embaixo do banco. E hoje eu vou deixar de ser crente um pouquinho, porque eu tô precisando tanto, né? Usar uma maconha hoje. Tô tão afim de usar uma maconha hoje. Então, guarda a Bíblia. Eu vou para um lugar onde ninguém sabe. Eu tô dando um exemplo chulo, mas cada um encaixa em uma situação, tá? Então, é isso mesmo. O que é, aonde, qual é a área que eu estou sendo tentada? E eu sei de mim e sei de todos vocês. Porque todos aqueles que resolvem caminhar com Cristo, o diabo não sossega. Ele começa. Então, todas nós temos uma tentação. E essa é a triste notícia, mas a boa notícia é que junto sempre vem o livramento. E eu tenho certeza que quando a gente passar, Deus vai estar olhando lá de cima e falar assim, essa é minha garota, viu? Então, tenha isso em mente. O diabo, ele vai meter a cara com você. Ele meteu com Jesus. Você, tá? Ele vai meter a cara com você. E qual é a hora que ele vai? Nas suas necessidades. O diabo vai tentar você com as suas necessidades, com o que te dá prazer, com o que é bom. E como que você vai combater? Com a palavra. Saiba a palavra aqui. Saiba a palavra aqui para usar no momento oportuno. E não é para ficar com ódio do irmãozinho que está sendo usado pelo diabo. Vai orar por ele, entendeu? Porque ele também está precisando, né? Então, isso também pode ser uma forma de tentação, né? O poder dele, sei lá. Deixa lá que nós não estamos falando dos irmãozinhos, nós estamos falando da gente. Então, hoje eu quero deixar isso para vocês. E comigo também. Qual é a área que o inimigo está me tentando agora? Qual é o livramento que tá? Porque o Senhor sempre dá um livramento, mesmo que você não veja, mesmo que venha só amanhã, chega na última instância, chegar lá, você levantar a faca, o carneirinho olha em volta. Quando você estiver no limite, você acha que não vai dar jeito de você ser firme, olha de volta, porque vai ter o carneirinho lá. Deus sempre vai prover o seu livramento, amém? E é por isso que eu não me canso de estudar a Bíblia e não me canso de falar, porque é águas frescas para a gente. Parece que lá vai dar um refrigério, a gente saber que você não está sozinho, você não está perdido nesse mundão. O mundo não é do inimigo. Hello, vamos tirar isso. O mundo não pertence ao inimigo. Ele está, inclusive, amarrado. Meio amarrado, não tem nem a chave da casa dele, tá? Então é o seguinte, o mundo é do Senhor. Ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele vai aonde Deus permite. E muitas vezes é para nos lapidar. Então, vamos saber, você entregou sua vida a Jesus. Todos os dias você entrega o seu dia a Jesus. Saiba que junto com a aprovação, junto com a tentação, vai vir o livramento. E é por isso que a gente pode chegar à noite em casa e descanso e paz. E eu amo esse versículo, Salmo 4:8, que diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque sei que tu estás comigo. E é essa palavra que eu tenho para nós essa semana. Semana que vem tem o resto do 4, tá bom? Beijo, até o próximo.